Sejam bem-vindos ao Magnificast. No episódio de hoje nós temos um tema muito interessante que vai tratar do porquê os católicos são como são. Dúvidas que são interessantes para católicos e não católicos entenderem como funciona a Igreja de Cristo. Hoje nós estamos aqui com Laura Mortari. Tudo bem, Laura? Oi, gente, eu sou a Laura, estou no meu 3º ano de jornalismo, trabalho como assistente de produção no programa do João e sou uma pessoa não católica, apesar de ter feito catequese. Muito bem. A Laura hoje vai nos fazer perguntas para entender essa dinâmica que eu comentei antes da nossa vinheta e estaremos aqui para respondê-la e para tratar de dúvidas que são não só da Laura, né, mas de tantas outras pessoas que realmente têm essas dúvidas, verdadeiramente têm essas dúvidas e querem que elas sejam tiradas, sanadas, certo? Exatamente. Então, bora começar? Preparei uma sequencinha aqui. Tem umas Bem 20 pequena, bem poucas pouca perguntinhas coisa. ali, umas 20 perguntinhas, mas existem muitas mais. A primeira é o que denomina um crente? Tá, eu acho muito interessante falar sobre isso, porque muitas pessoas, ao falar de crente, ao usar o termo crente, perguntam pra gente, nossa, mas crente não é relacionado a uma outra denominação cristã? E é sempre importante a gente lembrar que é claro que vai do gosto de cada pessoa, como ela prefere tratar a fé dela, mas é importante lembrar que se a gente olha para a palavra crente, a gente está falando que crente é aquele que crê. Certo? Se a gente olha para a palavra crente, estamos dizendo de alguém que crê. Então, eu, de fato, sou um crente. Eu acredito em Jesus, acredito na igreja. Isso faz de mim um crente. Existem muitas pessoas que não gostam dessa denominação, católicas ou não também. É muito pessoal, é muito individual de cada pessoa gostar de ser chamado de crente ou não. E normalmente é usado de forma pejorativa, né? Exatamente. É por Acho isso muito que comum. tanta gente não gosta. Porque acaba que se torna algo pejorativo. Ai, seu crente. É tipo assim, aquela gente crente. Se torna algo pesado e não deveria, na verdade, né? Por isso eu, por exemplo, tenho zero problema em ser chamado de crente. Acho super tranquilo, acho normal, acho de boa. Arrasou. Vamos para a próxima. Qual o significado da missa para um católico? A missa para um católico é literalmente tudo. Tudo. Total. Não é nem algo tipo brincando, é porque de fato significa tudo. Quando a gente olha para a missa, a gente fala que a gente está olhando para o ápice da nossa fé. E por que o ápice? Porque o que dá início à nossa fé, na verdade não só ao catolicismo, dá início, dá o pontapé de toda pessoa que é cristã, é a ressurreição de Cristo. É a parte da paixão, morte e ressurreição. E eu sempre gosto de pegar no ponto de, ok, Cristo nasceu. Ele nasceu e tá tudo bem, olha que lindo, Natal, uma festa incrível. Mas se depois de morrer ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé não seria o que é. A nossa fé não existiria. A nossa fé ela é pautada na ressurreição de Cristo. E é muito interessante que todas as vezes que nós vamos à missa, a gente vive novamente, a gente vê na nossa frente o sacrifício de Cristo por nós na cruz. Então, é uma questão extremamente difícil de quem está de fora entender, porque parece que o padre está simplesmente levantando a hóstia ou simplesmente levantando o cálice e o que está acontecendo ali? Nada. Mas aquilo ali não é uma representação. Aquilo ali é, de fato, a morte de Cristo, é, de fato, o sacrifício de Cristo por nós. É como se... E existem vídeos que são muito legais, que são da visão espiritual da missa. Foi uma visão, inclusive, de uma santa. Essa santa ou beata, ela viu de fato, enquanto ela estava na missa, isso tudo acontecendo. E é muito lindo porque a gente não tem essa visão, mas isso de fato acontece. Os anjos pegando todas as nossas intenções e levando para o altar de Cristo. E quando o padre levanta aquilo que muita gente chama de pãozinho, que a gente denomina hóstia, é de fato como se Jesus estivesse de novo morrendo na cruz. Então é um sacrifício que se renova. E é isso que dá origem à nossa fé, esse sacrifício que permite que nós sejamos salvos. Então é por isso que a gente tem tanto apreço pela missa, por isso que a gente pega tanto na questão da missa, por isso que ir à missa aos domingos é preceito da Igreja Católica, é preceito de todo católico participar da missa pelo menos aos domingos. Quem dera nós pudéssemos com toda a rotina, com toda a correria, e aqui a gente tem a Bia, tem a Ana Bia, quem dera a gente pudesse ir todos os dias à missa. Seria a melhor das coisas, porque é estar em contato com o sacrifício de Cristo de novo, que foi o que ele fez para salvar a gente.
E uma dúvida que surgiu agora, não se trata sobre os mesmos assuntos em todas as missas, certo? Exatamente. E como que se escolhe qual assunto vai se tratar? Perfeito. A igreja, ela denomina, a gente tem 3 anos litúrgicos, que são denominados ano A, B e C, que são pautados no cânon bíblico. O que é o cânon bíblico? A Bíblia que a gente conhece, nossa Bíblia, com 73 livros, linda, maravilhosa, ela foi decidida em cânons católicos, ok? Em reuniões com muitos padres, com muitas pessoas, que pautados no Espírito, não foi uma decisão humana, pautados no Espírito Santo, colocaram os livros que deveriam ser santificados, canonizados. Por isso a gente tem essa Bíblia. E aí, a partir disso aqui, nós temos o que a gente chama de liturgia diária. Essa liturgia, ela perpassa o quê? Uma primeira leitura, que é geralmente do Antigo Testamento. A gente até estava comentando, né? Sim, Quando a gente estava conversando sobre Antigo e Novo Testamento. Um salmo, uma segunda leitura, Novo Testamento, e um evangelho. Evangelho que foi escrito ou por Mateus, ou por Marcos, ou por Lucas, ou por João. Nos anos A, B e C, a gente passa por Mateus, Marcos e Lucas. E João geralmente é lido em solenidades. O que são solenidades? Missas para ficar fácil de você entender, missas de grande importância para a igreja. Festas muito importantes para a igreja. E aí, tudo isso que a gente ouve, que a gente lê durante as missas, é decidido nessa liturgia diária. E é tudo que faz sentido com os tempos também que perpassam essa liturgia da igreja. Nós temos o tempo comum, hoje nós estamos passando pelo tempo da Quaresma, que vai culminar lá na paixão, morte e ressurreição de Cristo. A gente tem o tempo do Advento, a gente tem diversos tempos também instituídos pela igreja, e isso é instituição mesmo, igreja, que coloca esses tempos, como eu falei, pautados na ação do Espírito. Tudo que a gente faz na igreja, tudo que existe na igreja em relação à liturgia, em relação a sacramentos, tudo é instituído pautado no Espírito Santo. Tudo é instituído pautado na ação do Espírito Santo. Nada decidido como ação humana. Entende? Você falou agora da Quaresma. Você podia explicar um pouquinho mais qual que é o sentido da Quaresma? Porque as pessoas abrem mão de muitas coisas, né? A gente conversou isso na aula, você está acordando super cedo todos os dias para rezar. E tem gente que conhece muitas pessoas que ficar sem doce durante esse tempo. Qual que é o significado em si da Quaresma? Muito interessante a pergunta, porque é algo que muita gente tem dúvida e pouca gente de fato pergunta. Eu vejo tanta gente, sabe, durante o dia mesmo, passando o dia, as pessoas falam, meu Deus, qual que é o significado de ficar sem isso? Qual que é o significado de fazer essa abstenção dessas coisas, sabe? E a ideia da Quaresma, ela é de fato olhar para nós mesmos. Olhar para nós enquanto filhos de Deus e reconhecer aquilo que existe de errado em nós. A gente falou sobre o sacrifício de Cristo. E é isso que está se aproximando de verdade. A gente está chegando perto da época onde Jesus foi morto. Ele não foi simplesmente só crucificado, morto e ressuscitou. Ele passou por todo um processo antes disso. Ele foi flagelado, ele sofreu. Então a gente olha para esse sofrimento de Cristo, a gente olha para o tempo em que, e é isso que significa a Quaresma, o tempo em que antes de ter todo esse sofrimento, passar por todo esse sofrimento, ele esteve no deserto. Jesus esteve no deserto por 40 dias, isso está na Bíblia. E qual que é a ideia desse deserto? A ideia do deserto é mostrar que ele esteve em solitude. Ele esteve sozinho, ele esteve olhando para si, olhando para dentro, com todas as tentações que foram colocadas para ele. E é claro, Jesus não pecou, porque ele foi e é santo. Mas a gente se vê nesse mesmo lugar, nesse lugar de deserto, onde a gente passa por muita tentação, e a gente sempre fala que a Quaresma é um tempo difícil, porque é um tempo em que ao olhar para a gente e tentar ao máximo se aproximar de Cristo, a gente vai ter investidas contra nós. E acaba que isso se torna muito difícil. Então, a questão de acordar cedo, a questão de ficar sem refri, ficar sem doce, por que a gente faz isso? Porque a gente tira de nós, seres humanos, da nossa carne, coisas que são importantes pra gente. Mas não importantes espiritualmente, importantes porque satisfazem o nosso ser mesmo. Satisfazem a nossa carne, como eu falei. Então, eu gosto muito de tomar refrigerante, por exemplo. Tem muita gente que faz a Quaresma de refrigerante. Eu gosto muito de tomar refri. Então, nesse tempo, eu vou tirar o refri para que eu possa mostrar para mim mesmo, para que eu possa mostrar para minha carne que ela não é mais forte que eu.
que eu possa vencer a minha carne, para que o espírito prevaleça, para que eu possa cuidar mais do meu espírito e para que eu possa fazer com que o meu corpo seja, assim, templo do Espírito Santo. A gente fala que o nosso corpo é templo do Espírito, mas acaba que isso é dito muitas vezes no Tratado de Devoção à Nossa Senhora. A gente vai chegar nesse tópico porque você já me deu um spoiler, mas isso é dito muitas vezes que nós somos muito tendenciosos ao pecado. A gente tende muito, o nosso corpo, a nossa alma, eles já são manchados pelo pecado. Então tomar decisões como essa, de tirar refrigerante, de tirar doce, às vezes tem gente que tira café, que tira pão, porque são coisas de extrema importância para o nosso corpo, fazem com que, de fato, nós entendamos que o nosso amor por Cristo é maior do que aquilo que nós vivemos nesse mundo. Eu acho isso muito legal, particularmente. Nunca fiz quaresma, mas eu acho muito legal quem faz e quem se dispõe a isso. Porque tem que ter vontade, tem que ter muita disposição a isso. Sim. Quer ir pra próxima pergunta? Com certeza. Por que a confissão é importante na Igreja Católica? Perfeito! Gosto muito dessa pergunta. Já tá todo mundo rindo lá atrás. É porque a Bia já sabe todas as perguntas, ela viu todas. A confissão, ela é de extrema importância, porque a confissão ela é um sacramento da igreja. Como a gente tinha comentado, a gente pauta as nossas decisões relacionadas a tudo que é feito dentro da igreja, baseados na ação do Espírito. Na nossa Bíblia, nós temos Jesus, o próprio Jesus, dizendo que nós devemos nos confessar. Nós devemos mutuamente perdoar os pecados uns dos outros. E isso vem com a sucessão apostólica. Então, eu até tinha comentado com você também que lá da época de Jesus nós temos os apóstolos e eles vêm trazendo essa sucessão apostólica e a partir dali, instaurada ali essa questão da confissão de olhar para os sacerdotes, olhar para os padres como persona Christi. Eu usei esse termo com você, comentei sobre esse termo com você. O padre, quando ele tá na missa, quando ele tá na confissão, não é o padre pessoa, pode ser qualquer padre, mas não é o padre da tua paróquia que tá ali te confessando, ele tá ali em persona Christi, como se Cristo, Cristo está ali, Cristo toma o lugar dele para que ele mesmo possa te perdoar dos seus pecados. E aí vai ter gente que vai olhar e vai falar, não, mas eu falo com Cristo de casa e ele me perdoa de casa. Mas a gente segue os ensinamentos do próprio Cristo, que olha pra gente e pede para que nós nos perdoemos pessoalmente, mutuamente dos nossos pecados. E ele fala que aquele de quem tu perdoastes os pecados, eles vos serão perdoados. Eu vou achar o versículo. A gente pausa aqui o vídeo, a gente corta depois. Colossenses 3:13. Gente, quem que escolhe os nomes disso? O quê? Dos livros? É. Os nomes dos livros, por exemplo, a gente tem essa parte vai pro ar, sim, é mais uma pergunta. Esses livros, eles, como eu falei, eles são definidos no cânon. Sim. Os livros do Antigo Testamento têm muito nomes de profetas. A maior parte dos livros tem nomes de profetas. Então, pessoas que, antes mesmo de Jesus vir, tinham um contato absurdo com Deus. E a gente passa por histórias incríveis. O Antigo Testamento é muito mais pautado em histórias de povos, de sociedades e como esses povos e sociedades se relacionam com Deus, como Deus chega até esses povos. E é muito através dos profetas. Então, por isso que a gente tem muitos livros de profetas. No Novo Testamento, que é a partir do nascimento de Jesus, a gente tem nomes, por exemplo, os evangelhos são nomes dos apóstolos evangelistas que a igreja definiu, Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí, depois deles, a gente tem livros que são cartas. Então, a gente tem 13 ou 14, 13 cartas de Paulo a povos. Então, Paulo, ele foi um missionário. Paulo, a gente chama ele de varão apostólico. Por quê? Porque ele não conheceu a Jesus, enquanto Jesus ainda vivia, mas ele teve uma experiência absurda com Jesus. Tipo assim, Jesus literalmente apareceu pra ele e falou assim, por que você está me perseguindo, cara? Paulo era perseguidor de cristãos. E aí, Jesus aparece pra ele, depois disso ele tem uma conversão absurda e ele passa a ser esse missionário mesmo. Então, ele vai passando pelos povos e vai disseminando o reino de Deus. E depois de passar por esses povos, ele manda essas cartas. Pra quê? Pra lembrar esses povos daquilo que ele tinha dito. Lembrar esses povos daquilo que eles tinham vivido. Porque eu sempre falo isso, a nossa memória é extremamente fraca. E isso desde aquele tempo a gente percebe. Porque, mano, eu posso viver algo absurdo com Jesus hoje, mas pode ser que daqui 2, 3 dias eu esqueça daquilo que eu vivi. Por quê? Porque a gente vive tanta coisa, o nosso cotidiano é tão cheio de tarefas, de trabalho, de faculdade.
a gente se esquece. Então, é para isso que Paulo escreveu essas cartas. Mas tem outras cartas também, de Pedro, para tantas pessoas. Tem uma carta de João, e a gente tem também os livros, um livro que vem logo depois dos evangelhos, que é o Atos dos Apóstolos. É um livro sensacional, fala bastante da história de Pedro, mas também de Paulo, depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Porque ele fala sobre, de fato, o início da Igreja Católica, que é em Pentecostes, a gente pode falar mais sobre isso depois, que é um episódio absurdo da Igreja, um episódio que, de fato, depois que Jesus subiu aos céus, faz com que a Igreja seja denominada Igreja, que os cristãos sejam denominados cristãos. Mas é bem legal pensar nisso, de como antes a gente olha para os povos, olha para os profetas como mediadores de Deus e desses povos, e no Novo Testamento a gente olha também principalmente para os apóstolos. Você falou agora dele aparecer, e eu lembrei de uma coisa, é que a gente não segue ordem. Ah, né? a gente vai. Que vem na cabeça. Eu lembrei agora, eu não sei se foi uma aparição, mas posso estar falando completamente errado. Relaxa. Mas eu lembro que eu aprendi na catequese que ele apareceu pra alguém e ele falou que, eu não lembro direito, mas tipo assim, era pra matar o próprio filho, pra mostrar a devoção dele a Deus e a Jesus. Legal. Ele foi aparição? Então, na verdade, aqui a gente está falando sobre Abraão. A gente está falando sobre o pai da nossa fé. A gente está falando lá do começo das Sagradas Escrituras. É que eu queria entender por que ele levou a pessoa para um limite assim tão grande, a ponto de... Assim, ele estava disposto a sacrificar o próprio filho, mas por que Deus fez ele ir tão longe assim, entendeu? Isso é uma dúvida que eu tinha também. Gosto disso. Abraão, a história de Abraão é muito legal. Porque Abraão, desde o começo, ele se vê em um lugar onde ele não é propício a viver a fé. Onde ninguém conhece a Deus. Onde ninguém vive os ensinamentos de Deus. E Deus olha para Abraão e ele fala o seguinte, desde muito cedo, Abraão vê essa ligação com Deus. Deus olha para Abraão e fala, você vai sair daí. Seu lugar não é aí, eu não te quero aí. E aí Abraão, ele é retirado daquele lugar e ele entende que ele precisa sair. Ele sai de lá com o primo dele, Ló. Ele e Ló saem de lá, saem daquele contexto, saem daquele povo que vivia... nem sei se está certa a expressão paganidade, talvez eles viviam paganismo é a expressão certa. E aí eles saem desse contexto, saem desse lugar, e Deus fala de novo com Abraão. Porque ele se vê numa situação onde Ló olha para uma cidade perto de um rio, com muita plantação, com muita vegetação, e fala, nós vamos para lá. E aí Deus olha para Abraão e fala, não, você não vai para lá. E aí Abraão fala assim, cara, tipo assim, o que você quer de mim? Porque você me tirou da onde eu tava, de perto do meu povo. Agora eu tô com Ló. E naquela época a gente observa que era muito importante olhar para a herança. E aí Abraão olhava para o primo dele como quem levaria a herança de Abraão adiante. Então, ficar sozinho, sair de lá para ficar sozinho, para ir viver uma vida sem ninguém, era muito difícil. Muito difícil, porque ele não ia ter para quem entregar essa herança. Como é que isso ia acontecer? Tipo assim, eu tô a Deus dará aqui e aí é isso? Eu vou morrer sozinho. Ele tinha esse medo, com certeza. Mas mesmo assim, Abraão decidiu ir. Então, Ló foi para um lado e Abraão foi para outro lado. Ele ficou sozinho. E ele ficou sozinho. E Deus falava para Abraão que por tomar essas decisões, por ser tão decidido, Abraão veria, Abraão sentiria, Abraão chegaria em um momento em que ele veria a sua continuidade. Ele teria filho, ele teria me esqueci da palavra, uma linhagem gigantesca. Uma linhagem que seria gigantesca. E ele se via com essa dúvida. De caramba, como é que eu vou ter uma linhagem gigantesca se eu tô sozinho? E aí Deus foi moldando isso. Então, a gente chega em um lugar onde Abraão tem uma esposa, que é Sara. E Sara, até então, se manifesta infértil. Ela não consegue ter filhos. E aí Abraão começa a ficar desesperado. Ele fica, meu Deus, Deus me prometeu muitos filhos, uma linhagem gigante, e cadê minha linhagem? E aí, nesse desespero, isso era comum naquela época, tá? Sara oferece a empregada a Abraão. Pra que ele tenha um filho. Isso. E eu tô adorando sua cara. E aí, Abraão tem um filho com essa empregada.
E é muito interessante porque Deus olha para Abraão e fala, não é esse o filho da promessa. Não foi esse o filho que eu te pedi. Porque Você não é tem de paciência. Exatamente. E aí Deus fala, você não tem paciência de esperar, cara. Ele não fala, cara, óbvio. Assim, Mas, irmão, tipo assim, tipo isso. Ele fala, você não tem paciência, eu te prometi algo, espera esse algo acontecer. Então ele fala, esse não é o filho da promessa, e tudo bem. Ele espera em Deus, e esse filho vem. Esse filho vem por Sara. E aí, como forma de provação máxima da fé, e Deus já sabia, já conhecia a fé de Abraão, mas é sobre aquilo que a gente estava falando, sobre olhar para nós mesmos e entender, será que a minha paixão, o meu amor por Deus é maior que a minha carne? É maior que isso que eu tenho aqui no mundo? Porque quando a gente olha para o primeiro mandamento da igreja, que vem lá com Moisés, lá atrás, a gente fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas. E aí Deus questiona isso de Abraão. Você entregaria o seu filho? Você entregaria o filho da promessa por mim? E ele fala, meu Deus, eu vou ter que entregar o meu filho. E ele faz isso com muita dor. Ele leva o filho como se fosse um cordeiro para ser sacrificado mesmo, até em cima. Ele vai subindo um monte, ele fala que o filho vai vindo junto dele. E quando ele está prestes a sacrificar o filho, Deus fala, para. Eu queria saber se você faria isso por mim, mas você não vai precisar sacrificar o seu filho. Porque como eu te prometi, a sua linhagem vai ser gigantesca. Porque como eu te prometi, você verá os frutos disso que você fez até hoje, de toda a dificuldade pela qual você passou. Mas eu precisava dessa prova de amor, dessa prova de fé, sabe? E justamente por nós sermos fracos, justamente por nós esquecermos do que a gente vive com Deus, do que a gente experimenta com Deus. Então, imagina depois de passar por tudo que Abraão passou, ele desistir de Deus no último momento. Era isso que Deus queria saber, se ele estava disposto a ir até o fim. E parece meio demais quando a gente olha, tipo, o cara ia matar o próprio filho. E aí eu trago isso para o que a gente vive hoje. Eu olho, e eu participei de um evento há pouco tempo que falava sobre isso. Que Deus, ele instaura uma promessa no nosso coração. Ele tem uma promessa para o coração de cada um. E aí ele pede, ele pergunta constantemente, o que é que você está disposto a fazer por mim? E eu vejo tantas pessoas que estão dispostas a dar a vida mesmo. E é algo que muita gente olha e fala, gente, isso é loucura, vocês são todos loucos. Mas eu hoje diria que se alguém me perguntasse se eu estou disposto a dar a vida, eu daria a minha vida. Porque a gente vive coisas tão absurdas, tão extremamente loucas quando a gente está perto de Deus. E eu não falo coisas loucas tipo de agitação, de arrepio. Eu falo coisas loucas de perceber no cotidiano como a gente experimenta o amor de Deus. Em coisas que antes a gente achava tão comuns, ou em coisas que antes estressavam a gente. A gente começa a perceber que Deus, ele faz com que nós sejamos novos e que nós mudemos a nossa conduta para coisas que antes eram feitas a partir da nossa visão humana, hoje a gente enxerga com uma visão espiritual. Isso é muito absurdo, muito lindo. O que você acha que Deus pediria para você? Eu acho que Deus pede, na verdade. Quando a gente conhece a Deus, a gente fala que a gente experimenta o primeiro amor. O que é esse primeiro amor? A gente chama de querigma. É quando Deus apaixona a gente. Então a gente vive um momento assim de emoção verdadeira. E aí sim, a gente sente aquele arrepio, a gente sente aquela loucura, a gente sente... Tem gente que chora, que ri, que treme, é loucura real. Só que a nossa religião, ela não é pautada em emocionalismo. Não é mesmo. Então, é claro que... E eu acho que isso é muito como ocorre uma paixão na vida cotidiana. Quando você encontra alguém, quando você conhece alguém e começa a se apaixonar por essa pessoa ela te trata da melhor forma. E aí você sente aquele frio na barriga, você sente arrepio, E essa pessoa te apaixona desse jeito, sabe? Ela te entrega flores toda semana, todo fim de semana tá lá, te levando chocolate, flores, te levando pra sair. E conforme essa relação ela vai amadurecendo e ela vai se concretizando de fato como uma relação sólida, isso não é que não pode acontecer nunca mais, mas é porque essa relação ela se torna diferente, concorda? Ela se torna também, e não no sentido ruim, mas ela se torna uma rotina. É amadurecendo. Ela amadurece de fato. E é isso que acontece com Jesus. E aí é muito interessante porque quanto mais a gente conhece a Jesus, mais ele pede de nós. É como se a gente tivesse... E isso foi uma metáfora que eu usei no nosso último encontro do Magnífica. É como se a gente tivesse acabado de pular no mar, de um barco.
A gente pula, e aí logo ali no começo ainda tá claro, a gente tem muito ar no pulmão, então ainda tá tranquilo de segurar o ar. E aí a gente vai descendo. A gente vai descendo, a gente tá vendo tudo, só que quanto mais a gente vai descendo, quanto mais a gente se aprofunda, mais pesada a água fica. Mais difícil fica de respirar, porque os pulmões agora já querem soltar o ar, só que você não consegue respirar debaixo da água. Então vai ficando mais difícil de segurar o ar, de enxergar, de se movimentar. E eu acho que isso é muito real quando a gente olha para a nossa fé. Porque quanto mais a gente vai se aprofundando, mais Jesus pede de nós, mais Jesus exige de nós, sabe? De olhar para você e fazer com que coisas que antes eram totalmente comuns de você fazer, hoje se tornem incômodas. Tipo assim, não sei um exemplo exato para dar agora, mas sabe aquela coisa uma coisa que faz total sentido para tua carne. Não, eu gosto de fazer isso faz bem pra mim, isso faz com que eu me arrepie, isso faz com que eu sinta frio na barriga. E aí Jesus vai olhar pra você e vai falar assim, sim, mas isso não te leva mais perto de mim. E é isso que ele pede. É a partir dessa premissa que ele vai fazer com que as coisas sejam pedidas a nós. Tipo assim, até onde isso que você tá fazendo te leva pra mais perto de mim. Esse é o ponto central. E aí, principalmente nesse tempo de quaresma, voltando na outra pergunta, a gente começa a entender e perceber o quanto as coisas que a gente faz não nos aproximam de Deus. Ou não fazem diferença, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito que uma vez falaram pra mim e isso mudou totalmente a minha cabeça. De, o que você faz hoje pra sua salvação? E aí eu falei, nada, na verdade. Não tô fazendo nada. Eu não faço nada. É bem interessante a gente entender que a gente sai de um lugar onde não é necessário fazer nada para ser salvo, para um outro lugar onde depois de Jesus ter, encontrado o seu coração de verdade, você fala, meu Deus, eu preciso me mexer, eu preciso fazer alguma coisa para conseguir a salvação. E aí, olhando para a história de Abraão, eu lembro de uma passagem que é Apocalipse 3, não lembro exatamente o versículo, mas a passagem ela é bem forte, igual a história de Abraão. Ela fala que os mornos serão sempre vomitados. Então, Deus quer que você seja quente ou frio. Porque se você for morno, se você for mais ou menos, se você for meio a meio, você é vomitado. Não adianta nada. Não adianta nada. Tem uma história que fala que tinha uma mulher em cima de um muro. A mulher tava lá em cima do muro, tava super feliz em cima do muro. Vamos lá, tranquila. De um lado do muro tinham demônios e do outro tinham anjos. Os anjos desse lado do muro, eles gritavam desesperadamente pra mulher descer. Tipo, vem, por favor, desce, 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 desce. E aí a mulher tava lá em cima do muro. Meu Deus, é muito alto, não sei. E os demônios do outro lado estavam em total silêncio. Eles estavam, jogando Uno. E aí passou uma pessoa lá do lado dos demônios e falou, por que vocês não gritam pra ela descer? Tipo assim, os anjos estão gritando, vai que ela pula pra lá. Aí eles falaram, não tem porquê, o muro já é meu. Tipo assim, se ela não sair do muro, tá tudo bem, o muro já é nosso. Não muda nada. E ela tá com medo de descer, ela tá com medo de ir pro outro lado. Então, não vai mudar absolutamente nada. É interessante a gente pensar nessa linguagem complicada como uma linguagem que vem de uma época muito antiga. Eu acho que pra entender a Bíblia também, você tem que ter uma dedicação muito forte pra ler, pra entender, porque pelo que você falou, é uma junção de vários livros que foram escolhidos, que eles têm não uma relevância maior, mas talvez sim, por terem que estar na Bíblia, entendeu? Então, eu acho que entendo. Eu tinha a Bíblia, eu lia um pouco quando eu fazia catequese. Ainda tenho, na verdade, em casa. Sempre tem em casa. É muito sempre comum. Tem em casa, toda casa sempre tem. E você tem que se dedicar muito. Eu gosto muito de ler, mas é uma leitura que vai muito, muito além de um livro qualquer. Sim. Até mesmo para quem não acredita. Com certeza. Quando a gente fala da leitura da Bíblia, a gente pensa no que seria uma ordem mais fácil para que a gente se interesse e consiga chegar ao final. Tem ordem certa? Então, cada um fala uma coisa. O que é interessante, o que eu acho interessante, que a gente, justamente por esse afastamento que a gente sente do Antigo Testamento e de uma leitura mais difícil, uma leitura mais complicada, uma leitura com um linguajar, às vezes até voltado para o povo, para quem aquilo foi escrito, isso torna tudo mais difícil. Então a gente costuma ler primeiro o Novo Testamento. Por quê? É uma leitura que se aproxima mais da nossa realidade. Apesar de ter sido escrito de 50 a 70 depois de Cristo, ou até um pouco antes disso.
a gente pensa em algo bem mais próximo que o Antigo Testamento. O Antigo Testamento vai de muito antes. Então é algo que complica um pouco o nosso entendimento. Para que a gente, de fato, e a gente estava comentando sobre isso também, é muito interessante que a gente olhe principalmente para o Novo Testamento. A gente não está dizendo que o Antigo Testamento não vale ou que é menos importante que o Novo. Mas a nossa fé, de novo, está pautada no nascimento, morte e ressurreição de Jesus. Então, a gente pensa no Novo Testamento como base mesmo também da nossa fé. E ler esse Novo Testamento, depois ir para o Antigo, faz com que se torne mais proveitoso até ler o Antigo Testamento. Depois de conhecer toda a história de Jesus, você vai falar, nossa, agora sim eu quero entender o que aconteceu lá atrás. Como que Deus organizava todo o bagulho antes de Jesus aparecer, entendeu? Antes de Jesus vir à Terra, antes de Jesus ser gerado e nascer como bebê, entendeu? Queria aproveitar que a gente está falando da Bíblia, eu lembrei agora de uma dúvida. Como que você... O que você leva da Bíblia para sua vida e o que você não leva? Porque, posso estar enganada, eu vi um lugar, por exemplo, na Bíblia está escrito que não pode usar 2 tecidos diferentes, ou que uma roupa não pode ser costurada por uma agulha diferente, tipo, por 2 agulhas. O que você leva para sua vida? Como que você faz essa separação do que você leva para sua vida e o que você deixa apenas no papel? Porque Legal. não tem como a gente usar 2 tecidos, usar apenas um tecido assim. Não, atualmente é uma coisa muito... Hoje em dia, do jeito que a moda vai... Amor, não tem como. Essa passagem específica, eu vou falar sobre ela. Mas eu falei, isso existe, o que eu falei. Existe. Essa passagem específica, ela tá ligada a uma parábola dita por Jesus. E o que ele falava nessa parábola? Que quando você costura um pano novo para remendar uma veste velha, o que vai acontecer? Não vai dar certo, por quê? Porque quando você lava o tecido inteiro, a junção dos tecidos, o pano novo, ele encolhe. E aí o pano novo encolher vai fazer com que a veste velha seja rasgada de novo. E o que isso significa no contexto dessa passagem? Isso significa que se você, com as tuas vestes velhas, com as tuas vestes de antes de você encontrar a Jesus, você tentar remendar o que está faltando nessa veste, com uma parte de pano nova, com um pedaço do que Jesus te fala, com um pouco, isso volta para aquela questão de ser frio, quente ou morno. Se você pega uma parte e remenda, não vai dar certo. Porque você não pode se revestir só de uma parte do pano novo, você tem que se decidir por usar o tecido inteiro novo. Deixar a veste velha de lado, tirar a veste velha da tua vida, para que a veste nova dê lugar, para que a veste velha dê lugar à veste nova. E aí sim, quando você lavar a veste nova, toda com um tecido novo, ela vai encolher proporcionalmente. E aí você vai conseguir usá-la sem estar rasgada. Nesse mesmo contexto, nessa mesma parábola, ele fala sobre o cálice. Ele fala, você não pode pôr um vinho velho num odre novo. Aliás, você não pode pôr um vinho novo no odre velho. Porque se você coloca vinho novo no odre velho, o odre que eu digo, ele é um cálice mesmo. Sim. Não um cálice, ele era como... Se a gente for olhar pra antiguidade, nossa, pesei, né? Antiguidade, eu pesei. Se você olha pra época de Jesus, o odre, ele era um lugar onde você colocava vinho. Era um... Enfim. Ele era. Você colocava o vinho. Ponto. E aí, se você coloca o vinho velho, ele vai rasgar. O vinho novo. Ele vai rasgar. Porque ele é um odre velho. Um odre que já está desgastado. O vinho novo, com a acidez, vai rasgá-lo. Então você precisa de um odre novo para poder colocar o vinho novo. Porque aí ele vai aguentar aquilo que o vinho tem a oferecer. E aí, de novo, a gente falando dessa questão de ser quente, se decidir por deixar de lado o odre velho e pegar o odre novo para a gente poder colocar esse vinho novo que é Jesus. Quando a gente fala de vinho, durante toda a experiência da leitura da Bíblia, quando a gente fala de vinho, a gente faz essa referência a Jesus. Que é o próprio sangue de Cristo, entende? É o que a gente fala na missa. Do pão ser a carne, Sim. do vinho ser o sangue. É de fato olhar para Cristo com esse olhar. Então ele basicamente diz que não adianta você, pelo que eu entendi que você falou, não adianta você seguir com as suas questões antigas e usar pequenas partes da Bíblia para querer se sentir melhor. Não só da Bíblia, a gente olha para um contexto geral, sabe? Quando a gente fala da Igreja Católica, da fé católica, a gente se baseia em 3 coisas, que é no magistério, na tradição apostólica e na Bíblia. Então, o magistério, ele fala da instituição igreja mesmo. Então,
pô, o que a igreja fala é lei. A gente estava falando da doutrina, por exemplo, toda colocada lá no catecismo da Igreja Católica. Aquilo ali são as doutrinas da igreja fáceis para a gente entender. E tudo aquilo foi a instituição igreja que criou baseada na ação do Espírito, como a gente já falou várias vezes. A tradição apostólica, ela vem, é a sucessão mesmo de tudo aquilo que foi passado pelos apóstolos no falar ou no escrever, sabe? Que é da onde veio a Bíblia. A Bíblia, ela é fruto da tradição apostólica. E aí a gente entra nas Sagradas Escrituras, que tem o contexto do Antigo e do Novo Testamento. Então é nisso que se baseia a nossa fé. Mas eu entendo também dessa pergunta que você fez, existe um ponto delicado, principalmente quando a gente olha para o Antigo Testamento, em que as pessoas elas tiram várias passagens, tiram versículos, tiram capítulos de contexto para falar assim, como é que eu vou seguir isso aqui? Não existe como seguir isso aqui. Só que eu volto a dizer que quando a gente olha para o Antigo Testamento, principalmente para o Antigo Testamento, mas não só, também existem várias passagens e livros no Novo Testamento que a gente tem que ter esse olhar, aquilo que se é dito para povos específicos, em contextos específicos e locais específicos. Então não tem como hoje, em 2026, eu, por exemplo, que moro em São Bernardo do Campo, querer pegar algo que foi dito para um povo no livro de Samuel, no livro de Jeremias. Tipo, às vezes coisas são tiradas de contexto e colocadas em um lugar onde elas são subvertidas, sabe? E acaba que parece que nós somos os mais turrões e nojentos do mundo, mas não é isso que acontece, na verdade, sabe? É a gente ter esse olhar direcionado para aquilo que a gente está lendo. É como eu te falei, a gente estava conversando sobre isso na aula também. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não pode ler com a nossa interpretação, tipo assim, tô lendo e acho isso e é isso aí, tá tudo certo. Da minha cabeça e vou seguir isso. Informações do www.cabeçadohenry. Não é assim que funciona, sabe? A gente tem que olhar para isso aqui e entender como a igreja pautada no Espírito, interpreta o que está escrito aqui, entendeu? Eu acho que a gente caiu num meio muito legal, e aí eu queria saber da sua opinião mesmo, do que você acha das pessoas que misturam religião junto com política. Tá. Eu acho que religião e política estão, sim, de alguma forma entrelaçados. Vou explicar o que eu estou dizendo, tá bom? Lembrando que isso não é um debate, gente, são dúvidas honestas. Claramente. Quando a gente fala de política no catolicismo, se alguém pergunta pra mim hoje, Henry, você é de direita ou você é de esquerda? Eu falo, eu sou católico. Porque o meu posicionamento político é ser católico. O que isso significa? O que eu decidir politicamente vai ser aquilo que é melhor da visão da igreja. Tá. Vai ser aquilo que faz mais sentido de acordo com a igreja, de acordo com a vida e os ensinamentos de Cristo. Porque a gente volta lá na questão de amar a Deus sobre todas as coisas. As minhas decisões têm que ser pautadas no meu amor a Deus. Isso também envolve as minhas decisões políticas. Então eu vou me decidir pelo que faz mais sentido relacionado à minha fé. E, de novo, não relacionado a www.cabeçadohenry. Relacionado àquilo que a igreja diz sobre o que é que nós devemos fazer para alcançar a Cristo. Entendeu? Então tá sim muito entrelaçado, tá sim muito ligado. A gente vê aí tantos posicionamentos políticos, até mesmo do Papa. Por exemplo, a gente tava vivendo aí a invasão dos Estados Unidos à Venezuela. E o Papa se pronunciou em relação a isso. E ele falou sobre a soberania de Estado, que é algo que a igreja apoia também. É extremamente importante que nós vivamos a soberania de Estado. E, óbvio, católicos são anti-guerras. São anti-guerras total. Então, que a gente entenda a parte política através do catolicismo, relacionando aquilo que a gente precisa fazer com aquilo que Cristo pede pra gente fazer. Legal. Eu acho que tá aqui em alguma das minhas perguntas, mas é como você faz para levar a sua vida como católico, mas também levar a sua vida como jovem. Não que isso precisa estar separado. Mas às vezes acontece, por exemplo, às vezes você quer ir numa festa e não vai tocar músicas que, né, a igreja concorde com o que elas falam. E como que você faz para seguir esses dois caminhos e continuar tendo a sua vida? E isso também acho que está muito ligado com o afastamento dos jovens da igreja católica, né? Porque às vezes as pessoas têm uma coisa na cabeça que, nossa, eu vou ter que seguir isso e isso, e eu não estou disposto a abrir mão de certas coisas. Aí eu queria entender o que você acha. E como que você faz para levar a sua vida? Perfeito.
Aguenta que eu vou pegar uma passagem. Para responder isso, tem uma passagem perfeita, que está lá no livro de Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, o versículo 12. O que está dizendo aqui? Aqui a gente tem a seguinte coisa. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. E aí, quando a gente olha para essa passagem de Coríntios, a gente pensa que o jovem, ele tem que ser jovem. E ele tem que ser inteiramente entregue à vida de Cristo. Papa São João Paulo II fala para os jovens que eles precisam mesmo ser jovens, eles precisam usar calça jeans, eles precisam sair com os amigos, eles precisam fazer com que tudo isso seja real. Mas a gente precisa fazer tudo isso pautado na vida de Cristo. Quando a gente fala do catolicismo, e principalmente, não principalmente para os jovens, mas a gente está tendo esse olhar, né, mais jovem, de a gente olhar para a vida de Cristo como um espelho para a nossa mesmo. Que Cristo seja o nosso guia, viver como Jesus viveu, viver ao estilo de Cristo. A gente fala, eu tô com a camiseta do MEG, que é o Movimento Eucarístico Jovem, e o lema do MEG é viver ao estilo de Cristo. Então a gente tomar a vida de Cristo como estilo para a nossa. Então eu vou deixar de sair com os meus amigos? Tudo depende. O lugar para onde eu vou sair com os meus amigos vai me fazer me afastar de Cristo? Ou o que eu vou fazer, o que eu vou falar, o que eu vou, sei lá, N coisas, vai me afastar de Cristo? É esse olhar que a gente tem que ter. E a partir desse olhar, tomar as nossas decisões. Aí a gente entra muito na questão do livre-arbítrio, né? De tipo assim, Cristo, ele tá com a gente, mas ele não vai tirar a gente do mundo. Ele não vai tirar a gente do contexto em que a gente está inserido. Aqui na faculdade a gente tem diversos contextos, diversas pessoas de diversos lugares, com diversas crenças, diversos posicionamentos. E aí Cristo vai olhar pra gente e vai falar, e aí, o que você vai fazer? Como é que você vai prosseguir? O que você vai tirar daquilo que a gente viveu junto e daquilo que eu te ensinei para que você possa sair com os seus amigos? Para que você possa ir a tal lugar, falar tal coisa, se posicionar em determinada situação, sabe? Então, a gente precisa ser jovem. Porque as pessoas têm essa visão da Igreja Católica, de tipo assim, a Igreja Católica é chegar lá na missa e ver um monte de velhinha balançando os papeizinhos da missa, Osana Rei, Osana Rá. Mas, tipo assim, a Igreja é jovem. E hoje, eu vou falar a palavra discordo, mas não é tipo assim, tô causando intriga com a Laura, não. Mano, é É tipo... Na verdade é um debate sim, tá, gente? A gente tá discutindo desde o começo, sim, mas a questão é... A igreja, ela tem se tornado muito mais jovem nos últimos anos. Eu estava conversando isso com a Bia. Os jovens, eles têm feito um movimento contrário àquele que estava sendo feito. A gente tem visto muitos jovens voltando. E não só relacionado ao catolicismo, tá? Falando em cristianismo no geral. Eu venho percebendo uma crescente bem forte. Sim, sim. Os jovens, eles têm vindo. E aí a gente tem que olhar para isso com certo cuidado. Porque é algo que eu tenho percebido também. E é algo sobre o que a gente já falou aqui. Os jovens, eles estão voltando pautados em quê? Pautados no amor a Cristo ou pautados no emocionalismo? Existem essas duas correntes. Existem pessoas que estão voltando com esse amor gigante aceso no coração. A gente fala até mesmo que é uma chama mesmo. Uma chama acesa no coração que ela queima sem se consumir, sabe? Mas tem jovens voltando porque participaram de algo em que eles sentiram um arrepio, em que eles sentiram um formigamento, sei lá, na barriga, e isso fez com que eles achassem que Deus é emoção. E, na verdade, Deus vai provar pra gente que ele não é nada emoção. Existe a história de uma santa que é Madre Teresa de Calcutá. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi isso, mas... Então, Madre Teresa de Calcutá, ela não ouvia a Deus, ela não ouviu a Deus por 40 anos da vida dela. Tipo assim, imagina... Você vivendo sua espiritualidade, vivendo sua fé e naquele contexto de tentar ser quente, não ser morno, não ser frio e passar 40 anos sem ouvir a voz de Deus, sem obter resposta, sabe? Então ela era devota, mas ela não recebia nada, não que recebia nada em troca, mas ela não obtinha as respostas que ela ia atrás. E esse é o bonito, esse é o bonito. Entende que por 40 anos ela se manteve neste lugar de acreditar naquilo que ela tinha vivido algum dia. A gente falou sobre como a nossa memória foi fraca e é lindo ver como a memória dela não foi nada fraca. Como ela se fez forte durante todo esse tempo e ela, sabe, ela ficou ali, ela perseverou ali. É um exemplo de fé.
pra gente, tipo, de verdade. E aí a gente tava falando sobre isso, de obter resposta, de chegar, de ouvir aquilo que Deus tá falando pra gente. E é muito interessante, porque eu vivi algo desse tipo nos últimos meses. Em dezembro do ano passado eu participei de um retiro, vou contar isso bem rapidinho, contei pra Bia já também. Eu participei de um retiro, e nesse retiro muitas pessoas vieram rezar por mim, e é muito interessante, porque as pessoas, elas rezam por você e elas te falam, tipo assim, a sua vida inteira, sem nunca ter te conhecido. Então é maluco. E aí, nessas orações, elas falavam sobre a minha vocação. O que é a vocação? Aquilo que a gente vai fazer pra honrar e glorificar a Deus com a nossa vida, sabe? A gente conversou isso na A aula. gente falou sobre isso, sim. E aí eles falavam sobre a minha vocação e eu tinha na minha cabeça muito claro que a minha vocação era a pregação. Então eu tava, tipo, a ponto de desistir da faculdade pra sair por aí entregando minha vida em pregação. Caraca. E aí eu comecei a me questionar depois desse lugar, depois desse evento onde ninguém tinha citado a palavra pregação. Aliás, a última pessoa que rezou por mim falou que eu não seria um pregador de grandes multidões. Eu falei assim, então eu não entendi absolutamente nada, então, deu pra mim, estou indo embora. E aí eu comecei a me questionar de, o que eu vou fazer então, cara? E aí eu comecei a trazer pro papel, sabe, colocar em pauta a questão de pra onde vão os 3 anos de jornalismo que eu fiz até agora? Tipo assim, vai pro lixo? O que eu fiz até agora? O meu sonho desde criança de fazer jornalismo vai pra onde? Eu vou ter que jogar no lixo mesmo? E eu cheguei em um momento, em um lugar onde eu estava em um processo de estágio, eu estava no fim do processo de estágio e eu estava com essa vontade de sair por aí pregando. E aí quando eu passei no estágio, que foi o estágio que eu faço hoje, que é de assessoria de imprensa, e eu comecei a entender aquilo, eu comecei a viver aquilo, e eu falei, caraca, é por isso que ninguém falou sobre pregação. Porque a minha vocação não era pregação. Porque eu tirei da minha cabeça, do www.cabeçadohenry, eu imaginei que Jesus me queria pregando, mas ele não me queria pregando. E hoje ele me mostra muito claramente, através das pessoas, através de oração mesmo, eu sozinho no meu quarto, ele me mostra que ele me quer honrando e glorificando a ele na comunicação, fazendo com que o meu dia a dia seja entregue a ele. Porque, tipo assim, eu poderia viver o meu dia a dia cagando pra Jesus, não fazendo uma oração, não falando com ele, eu podia viver o meu dia inteiro assim. Mas o que ele me pede é que eu faça do meu trabalho uma oração. Que eu faça da minha vinda para a faculdade uma oração. E eu acho que o Magnificast é o maior dos exemplos de como eu e a Bia e todo o pessoal que entrou depois, que a gente conseguiu fazer parte desse projeto, a gente está transformando, sabe, a vinda para a faculdade em uma oração. Isso aqui é fruto de oração. Esse podcast é fruto de um sonho, de uma promessa, sabe, de Deus. Porque quando a gente fala promessa, às vezes as pessoas acham que a gente está falando de coisas grandes, mas Santa Teresinha do Menino Jesus fala que nada é pequeno se feito com amor. Então, tipo, vir aqui e fazer um podcast conversando com você ou com qualquer outra pessoa. E é por isso que a gente falou, gente, a Laura não é uma convidada pequena, ela é tão grande quanto o outro convidado que viria e que infelizmente precisou desmarcar. Porque é o que Deus queria que acontecesse, sabe? Deus queria que tivesse sido cancelado na sexta. Deus queria que eu e a Bia tivéssemos surtado pra que hoje a gente chegasse aqui e tivesse isso com você, sabe? E é isso. Foi super sem querer, né? A nossa Sim, conversa que a gente conversou em aula na semana passada. Exatamente. Eu comecei a tirar um monte de dúvidas. Vocês querem vir? E foi daí que surgiu. Isso é incrível demais, velho. Quer ir pras perguntas de santo que a gente falou? Vamos, bora, com certeza. Como alguém se torna santo na Igreja Católica? Todo mundo, literalmente todo mundo é chamado a ser santo. É a nossa primeira vocação, ser santo. Então, nós somos todos chamados, mas, infelizmente, poucas pessoas são escolhidas. E por que poucas pessoas são escolhidas? A gente falou do livre-arbítrio. Muitas vezes, a gente escolhe não ser santo. Muitas vezes, não. A gente sempre escolhe não ser santo. Porque Deus chama a gente a isso. Então, são as minhas atitudes, são as minhas decisões, é todo o contexto em que eu estou inserido, em que eu me insiro, que vai fazer com que um dia eu chegue à santidade ou não. E aí, como é que eu posso afirmar com certeza, esta pessoa é santa? É a partir do momento em que a igreja diz que a pessoa é santa. Vou usar um exemplo recente, Carlo Acutis. É o menino? É o menino que foi canonizado recentemente. Como é que a gente fala Carlo Acutis é santo? Depois da vida de Carlo Acutis, depois que ele morreu, existem... Quantos anos ele morreu? Ele morreu com 15 anos de idade. Foi de quê? Ele morreu de leucemia.
Pois é, de leucemia. E aí ele tinha uma proximidade gigantesca com Deus. Eu tive a oportunidade de conhecer freiras que deram aula para Carla Acutis e elas contaram um pouquinho de como ele sempre chegava mais cedo para ficar na capela adorando a Jesus hóstia, Jesus sacramento. E depois que ele morreu, existiram situações, existiram milagres que aconteceram através da intercessão de Carla Acutis. Então, como assim? Pessoas elas foram até o Vaticano, elas escreveram para o Vaticano ou foram até o Vaticano dizendo, olha só, isso aqui aconteceu. E aconteceu, esse milagre ocorreu porque eu pedi a intercessão de Carla Acutis. Ele fez com que esse milagre ocorresse. E aí, é só falar assim, milagre aconteceu e pronto, é santo? Claro que não. A igreja ela tem uma gama enorme de pesquisadores que não são católicos, são pesquisadores, em sua maioria, ateus, que fazem as pesquisas para entender se aquilo realmente foi um milagre. E a partir do momento que esses pesquisadores atestam, tá bom, a ciência não resolve isso, a ciência não tem como explicar isso aqui que aconteceu. Aí, esses milagres atribuídos à intercessão desses santos fazem com que eles se tornem santos. Antes disso, ele era beato. E aí ele se torna santo através desses milagres atribuídos a ele. Depois de muita pesquisa, apesar de o processo de canonização dele ter sido super rápido, porque geralmente demora bastante tempo para que esses processos sejam concluídos. Mas a gente tem várias pessoas nesses processos. O corpo dele tá intacto, né? Não é uma coisa assim que eu então, a gente tem alguns santos, né, que a gente enxerga nesse processo. Não é como se o corpo ele ficasse, tipo, 100%, mas é uma deteriorização, tipo, às vezes, ou estagnada, ou muito lenta. Foi quando foram fazer a exumação do corpo dele, que viram que, tipo assim, pô, como assim o corpo dele tá aqui, tá inteiro? Né? Sim, ele faleceu em 2006, certo? 2005, foi 2005, 2006, por aí. Faz bastante tempo. Imagina, faz 20 anos que ele faleceu. E o corpo, assim, praticamente intacto. Então, a gente olha pra isso e a gente fala, caraca, o que acontece aqui? E é mesmo um milagre divino. E aí, a Bia falou que entrar na questão do milagre, eu acho importante a gente falar. Tem até a pergunta aqui, como que a Igreja Católica entende milagres? Então, a questão é que os santos não fazem milagres. Choque. Meu Deus, pesou o clima. Quebrou aqui uma quarta parede. Os santos não fazem milagres. Qual que é a questão? A gente sempre pede a intercessão dos santos. Então, a gente pede para que esses santos entreguem esses pedidos, esses agradecimentos, essas orações, o que seja, para que Deus realize os milagres. Então, eles só levam a mensagem. Exatamente. Não imagina, mas eles levam a mensagem. Imagina que seja como se a gente fosse fazer assim. Eu tenho um pedido. E aí, eu entrego esse pedido para São Carlo Acutis, por exemplo. E aí, sei lá, vamos imaginar você, quando você vai ganhar um presente. Você acha mais legal que esse presente ele venha desembalado e a pessoa só entregue pra você, tipo assim, sei lá, uma camiseta, toma uma camiseta. Ou que essa camiseta esteja embalada, ou numa caixa, ou num saquinho. Bonitinha. Com certeza. Quando a gente entrega esse presente, esse pedido pros santos, a gente entrega totalmente desembalado, né? Somos nós, tipo assim, olha pra gente. E os santos, eles embalam. Eles colocam ou num saquinho bem lindo, ou numa caixa, para que quando eles entreguem isso para Deus, Deus olhe e fale, nossa, que caixa bonita, deixa eu ver o que esse presente está fazendo aqui, sabe? Essa é a questão da intercessão dos santos. Eles não fazem milagre. Tipo assim, já ouviu aquela frase, santo de casa não faz milagre? Nenhum santo faz milagre. Sim. Nenhum santo. Então, é da gente pensar que eles fazem essa mediação entre... Quando a gente pede para eles que algo seja feito, é como se eles se apressassem para fazer com que isso seja feito o mais rápido possível. Tipo assim, nossa, ele tá pedindo para mim, vou ajudar, vou correr, vou fazer. E aí isso faz com que Deus olhe pra gente e ele já olha pra gente com um olhar assim, tão querido. É absurdo pensar que dentre todas as pessoas do mundo ele consegue ter um olhar tão individual e tão maravilhoso para cada um dos filhos. Mas quando esses pedidos chegam entregues, embalados, Deus olha e fala assim, nossa, que incrível. Preciso ajudar, preciso fazer, vou fazer isso agora, vou passar aqui na fila. Então eles mandam um recado. Eles mandam esse recado, é exatamente isso, é exatamente isso. E aí,
Você ia falar a mesma coisa, mas eu só vou complementar aqui. Esses recados que são entregues para Deus, eles são muito conforme a vontade de Deus, sabe? Os santos, eles têm essa perspectiva de o que é ou não vontade de Deus. Se eu peço algo que não é da vontade de Deus, não vai ser como se eles fossem entregar, tipo assim, ó, Deus, faz isso aqui para ele, se for algo que me afasta de Deus, sabe? Sim. Como que... Você falou que no céu é a adoração, meio que 24 horas, apesar do tempo ser relativo. Mas como que é no inferno? O que a gente tem do inferno, o que a gente sabe do inferno, que está na Bíblia, é algo que... isso é dito muitas vezes nas Sagradas Escrituras, que no inferno há sempre choro e ranger de dentes. O que é esse choro e ranger de dentes? Essa frase nos remete a algo que é incômodo, a algo que é triste, a algo que é vazio. Eu não... Assim como dizer se alguém vai para o céu ou para o inferno, eu não posso te dizer exatamente como é o inferno. Ou como as coisas vão acontecer no inferno. Não posso dizer que as pessoas vão estar 24 horas por dia, apesar de o tempo ser relativo, queimando no inferno. Mas é aquilo que a gente falou sobre afastamento. Afastamento da luz, afastamento da paz, afastamento da alegria, da felicidade, porque é em Deus que a gente encontra a felicidade, é em Deus que a gente encontra a paz, é em Deus que a gente encontra a alegria. Ele é tudo isso, entende? Então o inferno, que é o afastamento, é a nossa decisão de sair completamente de perto da graça de Deus, ele é esse afastamento da graça. E aí, como isso funciona? Não sabemos. Tá bom. Não, gostei. É isso? É. Deu pra entender? Gostou? Gente, dito isso, temos o nosso segundo episódio do Magnífica. Quero agradecer muito, 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 muito a sua presença, Laurinha. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado por todas as perguntas. Foi sensacional. Tendo mais perguntas, só falar que a gente faz mais episódios sem problema. E tem um monte de pergunta que faltou que eu sei. Temos muitas perguntas. Então a gente precisa continuar nessa missão. Fechou? Gente, eu adorei participar. Muito obrigada pelo convite. Não sou uma pessoa católica, evangélica. Não sigo nenhuma religião por agora, né? Mas eu adoro tirar dúvidas também. Adoro aprender sobre as religiões, todas possíveis. Mas tivemos outras conversas que foram legais também. Mas aqui uma coisa mais séria, né? Tá ótimo. Laurinha, mais uma vez, muito obrigado. E esse foi o Magnificast de hoje.